essa projeção é através de prêmios, né? Então, o Banco Central tem um prêmio que ele acaba aí colocando, fazendo um ranking das instituições financeiras, daquelas que ficam mais próximas das projeções daquele mês, e aí eu consegui entrar aí no ranking do top 5 do Focus nesse mês agora com as projeções de abril. Então, sai mais ou menos todo sétimo dia útil, se eu não me engano, do mês, e aí é essa expectativa, né? São quase 200 instituições financeiras que entram nesse ranking, e aí é aquela briga que esse mês eu entrei, aí o mês que vem eu quero continuar no ranking, mas tem 199 outras instituições querendo entrar também. Então, é um reconhecimento bastante legal, assim, do trabalho que a gente faz, porque dá bastante trabalho fazer essas projeções, e uma maneira também de ser reconhecido fora do ambiente dentro da Brasilprev, né? Mas é um pouco isso, gente. Eu trouxe uma apresentação para vocês aqui. O meu objetivo é que a gente comente sobre cenário econômico, eu tente exemplificar um pouco do que está acontecendo no mundo e no Brasil hoje, e de que maneira que isso acaba impactando o nosso dia a dia profissional, nas diversas áreas que a gente tem dentro do mercado financeiro, dentro das empresas, e também o nosso dia a dia pessoal, de pessoa física, porque a gente sabe que tem a jurídica, que a gente tem que fazer os nossos trabalhos ali, mas toda essa questão da economia, ela também acaba impactando o nosso dia a dia. E eu vi que a gente tem gente de vários setores aqui, então tem pessoal de banco, pessoal de consultoria, pessoal de engenharia, de setor financeiro, de FP&A, que é um pouco mais, que está mais acostumado a trabalhar com essa questão de projeção, e tem também o pessoal que não está mais tanto nesse mundo de projeção, mais de contabilidade. Então, a ideia aqui é ser muito democrática. Então, eu peço até perdão para as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento dessas variáveis macroeconômicas, das maneiras que a gente faz as contas, porque eu vou acabar sendo um pouco mais democrática para que a gente tenha aí o acesso à informação igual para todo mundo, mas eu fico super aberta a receber perguntas. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta específica, pode ficar à vontade, pode mandar aqui no chat, ou se vocês preferirem, no final aqui da nossa conversa, a gente abre aqui o espaço para vocês fazerem perguntas. Então, vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Abriu lá e só não está no modo apresentação. Agora está. Perfeito. Então, a ideia é que a gente conversar um pouco sobre cenário macro e principalmente o impacto dele nas nossas finanças. Toda a parte de fornecimento de cenário macroeconômico, ele acaba servindo de insumo para dados da empresa inteira, então seja empresa, seja banco, seja área de consultoria, vocês acabam usando projeções macroeconômicas em algum momento, sejam elas feitas dentro de casa mesmo, ou sejam elas feitas através de uma contratação de uma pessoa, de uma consultoria para fazer isso. E de que maneira que isso entra na vida do dia a dia das empresas? Toda vez que uma empresa vai fazer o planejamento dos gastos que ela vai ter a partir do ano que vem, ou um business plan de 5 anos ou de 10 anos, por exemplo, essa empresa ela vai precisar medir como que vai ser o crescimento dos gastos dela, o gasto com pessoal, o gasto com insumo que ela usa aí para poder fazer a sua produção, ou até a sua produção de serviços. Então, ela precisa aí ter mais ou menos um índice que vai fazer o reajuste de todos esses gastos que ela tem. Um índice que é muito utilizado é o IPCA. A gente tem vários outros índices dentro aí da economia, mas o IPCA ele é muito utilizado para os reajustes, sejam eles das despesas da empresa, e aí via esse reajuste de despesa das empresas a gente tem os nossos salários também, ou via o dia a dia da vida das pessoas, que a gente sabe que muito, na média, os preços também são reajustados pelo IPCA. Outro ponto muito importante da economia é a taxa de juros. Então, a gente tem aí diversas empresas que acabam trabalhando ou com commodities ou com algum tipo de negociação com a matriz, que tem aqui aí que a gente tem que fazer um pagamento em moedas diferentes. Então, a taxa de câmbio também ela é muito importante, porque ela acaba impactando aí algumas decisões dentro da empresa, dependendo se essa empresa ela precisa comprar dólar ou ela precisa vender dólar, e a gente tem toda a oscilação dessas empresas. A gente tem a taxa de juros também, que é algo muito importante, tanto para o dia a dia da empresa, se a empresa precisa tomar um empréstimo, se a empresa precisa fazer um investimento. Todo esse mundo de taxas de juros, ela é baseada na Selic, vale também para a nossa vida, se a gente quiser tomar um empréstimo, se a gente quiser investir o nosso dinheiro.
tudo é muito atrelado à taxa Selic e ao CDI, e a gente também tem todo esse mundo aí caminhando junto dentro do PIB, dentro da atividade econômica brasileira, porque a gente acaba aí inserido nesse mundo de como a economia brasileira anda. Se a economia brasileira está melhorando, está se recuperando, os mercados ficam mais aquecidos e a gente tem as pessoas contratando mais gente, e a gente tem essa moeda circulando, aí acaba beneficiando aí tanto as empresas quanto os trabalhadores, e aí quando o contrário acontece, isso também impacta muito o nosso dia a dia. Então, o meu trabalho, basicamente, é fazer a projeção dessas variáveis econômicas e tentar medir qual que é o impacto disso no dia a dia da empresa. No meu caso, eu trabalho na Brasilprev hoje, que é uma empresa que faz gestão de fundos de previdência. Então, o objetivo da Brasilprev é ajudar o brasileiro a se preparar para o futuro. Então, nessa expectativa de futuro, a gente tem aí que também colocar toda nessa conta qual que vai ser o cenário que essa pessoa vai estar se aposentando, porque, vamos dar um exemplo, hoje em dia uma pessoa é um analista que trabalha numa empresa e hoje em dia ele ganha um salário aí de R$ 5.000. Hoje ele tem 25 anos ganhando R$ 5.000 nessa empresa. No momento que ele for se aposentar, seja com 60, 65, 70 anos, o objetivo dele é manter esse poder de compra que ele tem hoje com 25 anos, ganhando R$ 5.000, lá na frente, no momento que, teoricamente, ele não vai ter toda essa renda. Se a gente falar aí de INSS, enfim, a probabilidade é que essa pessoa não continue ganhando esses R$ 5.000, e mesmo assim a gente sabe, né, acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende em qualquer curso de finanças é que dinheiro tem valor no tempo. Então, R$ 5.000 hoje não são os mesmos R$ 5.000 daqui a 30 anos. Então, a gente precisa fazer com que esse dinheiro se valorize, com que esse dinheiro se rentabilize, para essa pessoa ela conseguir manter o poder de compra dela lá no futuro. Então, o trabalho de um economista é a gente verificar, dado a economia como ela está hoje e quais são os caminhos que essa economia pode tomar, para onde ela vai. Então, a gente olha, e aqui eu fiz um círculo para vocês, né, falando como se fosse mais ou menos um passo a passo, mas, na verdade, no dia a dia, ela é uma mistura, isso faz um zigue-zague e volta, porque ele não tem aí esse ciclo certinho de andamento, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai fazer um cenário econômico é fazer as premissas. Então, eu tenho que saber como aí eu acho que vão estar os preços das commodities naquele ano, e aí, dado que se os preços das commodities estiverem mais altos ou mais baixos, isso acaba impactando aí todas as nossas contas externas de Brasil, nosso balanço de pagamento, porque o nosso país ele é muito exportador de agronegócio, de agropecuária. Então, os preços das commodities acabam impactando muito a nossa balança comercial. E aí, nisso também a gente tem que ver as premissas de taxa de câmbio, então como é que está a taxa de câmbio, quais são as coisas aí que podem impactar a taxa de câmbio, e aí depois disso, dado que a gente tem as commodities, vou dar um exemplo do que está acontecendo mais ou menos agora no Brasil, dado que a gente tem as commodities num preço alto, isso acaba beneficiando as nossas contas externas, a gente acaba exportando mais para os outros países, a nossa taxa de câmbio tende a cair. Então essas são as nossas hipóteses para poder fazer aí as nossas assumptions, as nossas hipóteses para nível de atividade e emprego. Então, dado que a gente está exportando mais, dado que a gente está produzindo mais, a nossa taxa de câmbio está caindo, a gente começa a ver aí o nível de atividade se recuperando, taxa de desemprego melhorando, então a gente tem aí a nossa atividade rodando e os nossos estoques rodando. A partir disso, a gente vê que as empresas elas começam a produzir mais e a gente tem uma maior oferta de produtos na economia. Então, as empresas acabam contratando mais pessoas, comprando mais insumos, produzindo mais e oferecendo esses produtos no mercado. Dado que o nível de emprego está melhorando, porque a economia também está melhorando, as pessoas começam a ficar mais confiantes com o futuro, começam a trocar de emprego, começam a arranjar emprego se elas estão desempregadas, e a gente começa a ver essa demanda também se recuperando. As pessoas começam a comprar mais, começam a buscar mais produtos, as empresas têm que produzir mais para repor estoque, aí uma consequência disso é a inflação. Então, os preços também começam a se reajustar, dado que a demanda está muito forte, inflação começa a subir, e aí, dependendo do nível que essa inflação fica, se essa inflação ficar num nível perigoso, que é o que a gente chama das metas de inflação do Banco Central,
Então, o Banco Central tem uma meta para esse ano, que é de 3,75. Então, se a inflação começa a ficar aí muito acima dessa meta, né, a expectativa de inflação para 2021 começa a ficar muito acima aí dessa expectativa de inflação acima dos 3,75, o Banco Central tem que começar a agir. E de que maneira que ele age? O Banco Central, ele coloca ou ele tira dinheiro da economia. O que isso quer dizer? Dado essa história que eu contei para vocês, que a gente está vendo a atividade econômica voltando a se normalizar, vindo aí bastante forte, as pessoas mais confiantes, as pessoas querendo comprar mais, a gente tem mais dinheiro circulando na economia. E aí, quando a gente tem mais dinheiro circulando na economia, a gente tem mais inflação. O Banco Central, para tentar fazer com que a gente tenha menos dinheiro circulando na economia, uma ferramenta que ele tem é a taxa de juros. Então, se a nossa taxa de juros está num patamar baixo, que era o que aconteceu quando a gente tinha a taxa de juros Selic de 2%, e as pessoas estão muito animadas para comprar, para continuar consumindo, a taxa de juros a 2%, ela incentiva mais as pessoas a gastarem hoje do que investir esse dinheiro. Taxa Selic a 2% faz com que os investimentos atrelados à renda fixa sejam menos rentáveis, dado que a gente tem 2% ao ano, a pessoa ela fala, putz, acho que é melhor eu comprar a minha geladeira agora, com um desconto aqui que eu vou ter de 5% se eu pagar à vista, do que guardar esse dinheiro por um ano, sendo que ele vai me render 2%. Então, eu vou consumir hoje, ao invés de guardar o dinheiro para consumir daqui a um ano. Se eu for tomar um empréstimo também, a expectativa é que esse empréstimo tenha um valor menor do que ele tinha antes, dado que a minha taxa de juros está baixa, está perto de 2%. Então, uma maneira do Banco Central fazer com que essa inflação diminua, que essa quantidade de dinheiro circule menos na economia, é aumentando a taxa de juros. A partir do momento que a gente tem essa taxa de juros aí, saindo do patamar de 2% para um patamar mais alto, patamar aí que a gente está vendo agora de 3,5%, as pessoas começam a perguntar, putz, acho que será que vale a pena eu investir esse dinheiro e consumir no futuro, ao invés de comprar tudo agora? Putz, o empréstimo está ficando mais caro, então é melhor eu guardar o dinheiro porque eu acho que eu vou gastar mais agora, não sei como é que vai ficar a minha situação no futuro. Aí as pessoas começam a gastar menos dinheiro circula na economia e a inflação cai. Então, essa brincadeira que o Banco Central faz aí, né, simplificando bastante a questão, essa brincadeira que ele faz. E aí, dado que a nossa taxa de juros está começando a subir, e a gente olha para os Estados Unidos, e os Estados Unidos está com taxa de juros zero, o investidor estrangeiro começa a olhar para o Brasil e falar, acho que vale a pena investir lá no Brasil, porque a taxa de juros lá está maior, mesmo com um risco maior, eu acho que é melhor eu investir lá do que comprar aqui o título de renda fixa nos Estados Unidos. Então, o investidor estrangeiro entra no Brasil, e aí, para ele entrar no Brasil, ele precisa comprar real, então ele acaba vendendo dólar e comprando real, então a demanda por real fica muito maior, e aí a gente tem a nossa taxa de câmbio caindo, porque mais demanda por real, real fica mais forte, nossa taxa de câmbio caindo, e a gente volta para esse círculo aí de trabalho. Então, esse é basicamente o meu trabalho, todos os dias saem dados novos de atividade, saem dados novos de inflação, sai dado novo de balança comercial, e a gente vai revendo essas projeções para ver que tipo de mudança essas novas informações estão trazendo para os meus modelos, para a gente continuar prevendo o futuro, né? Porque para a gente prever o futuro, a gente sempre tem que olhar para o passado, ver o que aconteceu, ver como é que está caminhando a economia, e aí a gente começa a ir indo para frente. Então, esse é basicamente o meu trabalho de qualquer economista, e como isso acaba impactando todo o nosso dia a dia, seja de pessoa física, as nossas escolhas de ir ao mercado ou não, ou comprar a carne, o filé mignon ou a 100, dado que a gente está vendo um pico de inflação mais alto, mas também das empresas, dado que a economia brasileira está retomando aí a sua confiança, está retomando a sua atividade, e a gente está vendo um ciclo de reforma se iniciando dentro do Congresso, talvez valha a pena a minha empresa abrir uma sede nova, uma empresa estrangeira abrir uma sede aqui no Brasil, e aí as coisas começam também a melhorar, esse círculo, ele vai, por isso que a gente fala que a economia é cíclica, né? Porque isso vai se renovando, vai sempre se renovando, e a gente também tem aí essa renovação de trabalho sempre, porque os dados econômicos sempre saem. Então, basicamente, de economia local, a gente olha PIB, que é a atividade econômica, olha a questão do emprego, olha a inflação, olha a política monetária, que é a taxa de juros, e olha também a parte de câmbio e setor externo. Deixa eu só ver aqui as perguntas que vocês estão fazendo.
que aí eu acho que eu já vou resolvendo aqui. Qual o melhor tipo de investimento para se investir nos recursos financeiros, com o objetivo de se formar uma renda para aposentadoria, e qual a taxa mínima de retorno ideal para se manter o poder aquisitivo da moeda? Vou falar, Luiz Antônio, muito obrigado pela pergunta. Eu comento isso no finalzinho, quando a gente estiver falando um pouco mais de todas as variáveis, para você também entender um pouco mais sobre isso. Então, olhando para a economia local, a gente Pode olha para ficar o câmbio. tranquila, Laís, que eu vou trazendo para você as perguntas, tá? Pode ir Tá fazendo. bom. Ah, beleza. Então, a gente olha para câmbio, política monetária, inflação, emprego e PIB, e a gente tem sim que olhar para a economia internacional, porque esse ambiente internacional acaba também impactando a nossa economia local, né? Então, a gente tem que olhar para a PIB do mundo, tem que olhar para a inflação mundial, política monetária principalmente americana e variação nos preços de commodities, dado que a gente é, sim, uma economia agroexportadora. Então, vamos começar aqui falando sobre o mundo, e aí, infelizmente, a gente não pode falar de mundo sem falar de Covid, apesar da gente já estar começando a ver diversas economias saindo desse mundo de crise, a gente ainda tem um número alto de casos em alguns países, então a gente tem que comentar sobre isso. Então, falando de Europa, que é esse gráfico da direita, a gente está vendo o número de novos casos caindo rapidamente nos últimos dias. Isso se dá principalmente por causa de uma vacinação muito acelerada nesses países da Europa. Então, a gente já está vendo, principalmente no Reino Unido, as pessoas já não usando mais máscaras, já podendo aí minimamente se aglomerar, reencontrar os familiares, por causa dessa vacinação mais acelerada. Os Estados Unidos, que é esse gráfico aqui de baixo em cinza, também a mesma coisa. Sofreu um pico muito grande aí no início do ano, que a gente tinha quase 250 mil novos casos por dia, mas com a aceleração da vacinação, esse número de casos vem caindo. As preocupações que a gente tem hoje, falando de mundo, seriam a Índia, a Argentina e o Brasil. O Brasil ele ainda está num patamar alto de contágio, então a gente saiu do pico que a gente viveu aí em meados de abril, de 75 mil novos casos por dia, mas a gente ainda está num nível bastante alto, cerca de 60 mil, então bastante preocupante a questão do Brasil ainda. A Argentina começou a ter um número de novos casos muito alto nos últimos dias, tanto que até a gente viu aí toda essa questão da Copa América, saindo de lá e vindo aqui para o Brasil, por causa desse aumento de novos casos. E a gente tem a Índia também, que apesar de estar mostrando uma queda bastante forte do número de casos, em comparação aí com abril, que a gente tinha quase 400 mil novos casos por dia, ainda é um patamar alto, 250 mil. Então, a gente ainda tem que ficar de olho nessas questões de Covid, porque número de casos mais alto pode sim significar que a gente vai ter mais pessoas acessando o serviço de saúde, mais porcentagem de UTI cheia, isolamento social, e aí isso acaba impactando diretamente na atividade econômica. Então, a gente tem que olhar os números de Covid e a gente também tem que olhar a vacinação. Então, esses aqui são, entre aspas, os campeões de vacinação que a gente está vendo nos últimos tempos. Então, Israel já vacinou bastante pessoas dentro do país, Reino Unido, Canadá, Chile, Estados Unidos. A gente está começando a ver esses países da Europa também vacinando muito a população, Alemanha, Itália, a França, e a gente tem Brasil e Índia também vacinando a população. Então, a gente já começa a ver que vacinação é sinônimo de recuperação econômica. Então, quando a gente olha aí os países que mais vacinaram nos últimos tempos, que é Estados Unidos principalmente e Reino Unido, a gente já começa a ver uma perspectiva de PIB para esses países muito alta. Então, a gente já vê, pelo menos agora nos Estados Unidos, a gente já tem o país recuperando o nível pré-pandemia, então muito importante isso, e uma expectativa de crescimento aí de cerca de 6% para os Estados Unidos esse ano. Reino Unido também vem demonstrando sinais fortes de recuperação. Europa, por ser um país um bloco muito grande, com vários países diferentes, a gente tem uma recuperação aí desigual, mas bastante importante, e os Estados Unidos e a China sendo aí a força motriz do mundo. Então, por isso que os olhos estão muito voltados para os Estados Unidos, porque, explicando um pouco a questão que eu expliquei para vocês de taxa de câmbio, é mais ou menos isso que acontece com o mundo. Estados Unidos é o país mais conservador do mundo todo. Então, quando a gente tem um ambiente muito incerto, que foi quando aconteceu a pandemia, que ninguém sabia quando a pandemia ia acabar, o que ia acontecer,
a expectativa do investidor é ele ir para os investimentos mais conservadores. Então, todo mundo corre para o investimento conservador. Mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Quando a gente teve aí o início da pandemia, todo mundo aí correu para a poupança, correu para a renda fixa, porque nesse momento de grande volatilidade, a gente sempre se volta para os investimentos mais conservadores. E aí, falando de investidor internacional, ele corre para os Estados Unidos. Estados Unidos é a economia mais conservadora do mundo, vou comprar título de renda fixa dos Estados Unidos. Com a pandemia e como as pessoas não estavam comprando e as empresas não estavam produzindo, os bancos centrais do mundo todo acabaram baixando a taxa de juros para poder estimular a economia a girar. Então, dado que o meu custo de oportunidade de investir é muito alto, porque a taxa de juros está muito baixa, eu vou comprar agora. Então, foi esse movimento que todos os bancos centrais fizeram. E o Banco Central americano baixou a taxa de juros para casa de 0%, tá? Entre 0 e 0,25%. Então, o investidor estrangeiro começou a olhar para o resto do mundo. Para eu investir num ativo que vai me render 0,25% ao ano, eu prefiro tomar um pouco mais de risco e investir nos outros países. Por isso que a gente acabou vendo um fluxo de investimento bastante grande para países emergentes como um todo, incluindo o Brasil, mas para países emergentes como um todo. Agora que a gente começa a ver uma recuperação muito forte da economia americana, ou seja, estoques girando, empresas produzindo muito, as pessoas recuperando o seu poder de compra, recuperando o seu emprego e querendo comprar mais, uma consequência direta disso é a inflação. Então, a inflação nos Estados Unidos está começando a subir, o mercado está começando a ficar muito receoso com relação à inflação, e a dado que a gente tem inflação mais alta, o Fed, que é o Banco Central Americano, vai ter que subir essa taxa de juros em algum momento. Então, se essa taxa de juros começar a subir, a gente vai começar a ver uma parte dos investidores saindo dos investimentos mais arriscados e indo para os Estados Unidos, dado que essa taxa de juros está começando a subir. E aí a gente pode ver um fortalecimento do dólar, uma migração dos investimentos para os Estados Unidos, que acaba impactando aí todo o mercado emergente. Por isso que a gente vê uma volatilidade muito grande toda vez que sai um dado novo de atividade econômica americana. Saiu a inflação americana e a inflação estava muito mais alta do que o mercado estava esperando. Nossa taxa de câmbio vai lá para cima. Por quê? Nossa, a inflação está mais alta do que a gente esperava. O Banco Central lá vai aumentar os juros altos. Então, vai aumentar os juros logo. Então, vou pegar o meu dinheiro e vou colocar nos Estados Unidos. Estou tirando o real e comprando dólar, a nossa moeda perde valor, nossa taxa de câmbio sobe. Ah, saiu dado de desemprego. Dado de desemprego. Desemprego nos Estados Unidos bem mais alto do que o mercado estava esperando. Aí o que acontece? O contrário. Nossa taxa de câmbio cai. Porque dado que o desemprego está mais alto, então a economia americana não está se recuperando tanto quanto a gente esperava. Então o Banco Central vai ter que manter esses juros baixos por mais tempo. Então vou ficar lá no Brasil, porque o investimento está rendendo mais, e aí mais gente vem para o Brasil, nossa taxa de câmbio cai, porque o nosso real começa a se valorizar. Então, por isso que os Estados Unidos está tanto no holofote assim do mercado, porque vai acabar impactando e muito esse fluxo de dinheiro no mundo todo. Além disso, os Estados Unidos é um país que importa muita mercadoria dos outros países. Então, se os Estados Unidos está mais forte, a gente tem também o comércio internacional mais forte, que acaba beneficiando aí diversos países. E aí, o que isso acaba Laís, impactando também? Oi. Só voltando aqui numa pergunta do chat do Leonardo, ele pergunta sobre a sua visão com relação a essa inflação dos Estados Unidos e os pacotes, né, os fortes pacotes que foram implementados, se você qual que é a sua visão a respeito disso? Tá. Eu estou no grupo de pessimistas aí com relação à inflação nos Estados Unidos. Então, eu acho que a inflação ela vai começar a dar sinais aí bastante fortes, porque a recuperação americana está muito forte, e a gente vai ter sim que o Fed, né, vai ter sim que começar a diminuir os estímulos da economia. Seja ele através aí de uma redução dessas transferências para as famílias, para as empresas, através de crédito, através de transferência de renda, seja por meio do aumento da taxa de juros para poder fazer com que esse consumo todo diminua. Então, eu sou uma pessoa um pouco mais pessimista com relação a essa questão da inflação nos Estados Unidos, e eu acho que o Fed vai ter que agir aí rapidamente. Com relação aos pacotes, a gente teve um pacote aprovado em março, que foi aquele de 1,9 tri, que foi basicamente para ajudar as pessoas com relação à Covid-19, e a gente teve outros 2 pacotes sendo apresentados.
Um dele de infraestrutura, que o pacote aí foi apresentado de 2,3 tri de dólares. Então, a expectativa do mercado é que a gente não tenha aprovação completa desse pacote. Já se fala aí de uma contraproposta aí na casa de 1 trilhão de dólares. Então, é um pacote bem menor do que a gente esperava antes. E a expectativa é que ele não vá ser aprovado tão rapidamente, porque nem mesmo os democratas, que são maioria dentro do Congresso, estão 100% confortáveis com esse pacote, dado que ele vai ser financiado via aumento de impostos para as empresas. Então, a expectativa é que a gente tenha aí um pacote de mais ou menos 1 trilhão, mas que vai demorar ainda bastante tempo para ele ser aprovado. O outro pacote americano é um pacote de ajuda às famílias. Então, para dar mais crédito para essas famílias, para ajudar as pessoas a pagarem os empréstimos estudantis. E aí, a chance dele passar esse ano é próxima de zero. Porque isso é um papel aí um pouco mais social dos democratas. Então, é uma agenda mais social. E aí, pelo menos por enquanto, isso não é um objetivo muito grande dentro do Congresso. Então, eu acredito que esse pacote não vai passar tão cedo. Tá bem. Na sequência dos slides, você fala sobre inflação no Brasil? Só para... Falo sim. Então beleza. Tem algumas perguntas aqui, então a gente volta depois. Pode continuar. A gente está discutindo bem, tá? Fica tranquila. Tá bom. É que tá rolando panelaço aqui no meu bairro, então... Não, mas a gente está escutando... Não, mas a gente está discutindo bem, fica tranquila. E aí a gente tem aí essa briga entre esses dois casos, que é também a briga que a gente tem aqui no Brasil, né? A renda fixa ou a renda variável. Então, toda vez que a gente tem esses dados melhores de economia, tanto dos Estados Unidos, que possam gerar alguma questão de inflação, a gente vê a taxa de juros americana de longo prazo, que é essa taxa de juros 10 anos, subindo. Então, a gente está vendo ela num patamar bastante alto, aí, por volta de 1,6%. Eu sei que quando a gente olha para o Brasil, a gente falar que a taxa de juros americana de 10 anos é 1,6%, é um negócio que parece surreal para o nosso dia a dia, mas isso é uma taxa de juros bastante alta para lá. Então, a gente começa a ver a aposta do mercado, achando que essa taxa de juros de longo prazo vai ser mais alta, e a gente vê uma migração aí para renda fixa. O contrário, quando a gente tem alguns dados aí mostrando que a atividade econômica americana não está se recuperando tanto quanto a gente esperava, a gente começa a ver uma migração para a renda variável, e aí a gente começa a ver as bolsas no mundo inteiro se beneficiando, que foi um pouco o movimento que a gente viu em meados de abril e até o início desse mês de maio. Então, isso beneficia muito também a nossa bolsa, porque dado que a gente está vendo um fluxo maior para a renda variável, vem também para a renda variável aqui no Brasil. E aí, entrando em Brasil. Então, fechando para essa parte internacional, a gente olha lá para fora e a gente tem um viés positivo para o Brasil para esse ano de 2021. Então, apesar de toda essa... Deixa eu só te interromper mais uma vez. Pode falar. O Denis perguntou aqui qual a sua perspectiva de juros para o final de 2021 nos Estados Unidos. E com relação ao emprego, né, esse monte de auxílio para os americanos, se não acaba prejudicando a retomada econômica, tendo visto que essas pessoas se acomodam, né, e aí acabam não buscando emprego por conta do recebimento desses auxílios. Denis, ótima pergunta. O Banco Central ele tem duas maneiras de trabalhar. Ele pode trabalhar através da taxa de juros ou ele pode trabalhar aí através da redução do balanço dele, que aí é compra ou venda de ativos do governo no mercado. Então, via taxa de juros, eu acho que o Banco Central não vai começar a mexer esse ano. A expectativa, a minha opinião é que ele comece a mexer nisso o ano que vem. Então, a taxa de juros americana deve ficar nesse patamar de 0,25 durante todo esse ano de 2021. E aí, o ano que vem, eles começam, né, a falar sobre isso. Uma maneira que o Banco Central vai ter de tentar reduzir essa vontade que o povo americano está de gastar é através do balanço do Banco Central. Então, a gente vai começar a ver uma redução muito grande de liquidez na economia americana. Então, via empréstimo facilitado para as empresas, via compra de ativos americanos no mercado, né? Então ele acaba venda dos ativos no mercado americano, então ele acaba vendendo esses ativos, então as pessoas trocam o dinheiro por papel, então ele coloca o papel na economia, a pessoa compra, ele tira dinheiro da economia, e esses papéis eles
têm aí um período de vencimento longo, então é uma maneira do Fed começar a tirar dinheiro de circulação e passar a dar menos acesso a empréstimo para as empresas. Então, essa é a maneira que eu vejo que o Banco Central vai começar a trabalhar, mexendo no balanço dele, ou seja, diminuindo a liquidez do mercado, mas ainda não mexendo em taxa de juros. Com relação às transferências, é claro que depois que passa esse momento de pandemia, fica um pouco mais fácil da gente calcular se a gente deu muito dinheiro ou pouco dinheiro para a população e para as empresas. E o que a gente começa a ver agora é que talvez os Estados Unidos tenha dado muito dinheiro para a população e a população em geral, tá? Não só as pessoas, mas também a facilitação aí de empréstimo para as empresas. E aí isso começa a gerar um viés negativo, que é a gente já começa a ver alguns setores dentro dos Estados Unidos que não estão achando mão de obra, então as pessoas estão preferindo ficar em casa e receber o auxílio e tal, e esperar para poder conseguir um emprego melhor no futuro. E aí, dado que as pessoas não estão conseguindo achar mão de obra, elas têm que começar a aumentar o salário, e aí isso vai gerando um efeito circular, e as pessoas, já que está aumentando o salário, vou esperar um pouco mais para esse salário aumentar mais, enfim. Então, a gente já está começando a ver um efeito reverso dessas políticas, e isso é um caso que a gente vai ter, sim, e que a gente vai olhar para isso depois que essa pandemia acabar. No momento que a gente estava ali no pior momento, que as pessoas estavam em casa, que a gente não sabia se elas iam voltar, se iam passar fome ou não, essa foi a medida mais acertada que o governo americano decidiu tomar naquele momento. Mas a gente já está começando a ver que essas transferências foram um pouco mais altas do que deveriam ter sido, e aí a gente começa aí a colher esse malefício desse movimento via inflação. Então, eu concordo um pouco com você com relação a isso. Era muito difícil falar sobre isso no momento que a gente estava da pandemia, mas agora que a gente já começa a passar por ela, a gente vê que a transferência de renda do governo, dos bancos centrais, para as economias acabou sendo maior do que ele deveria ser, o ideal, e a gente acaba colhendo inflação agora nesse momento. Então, vamos entrar em Brasil, né? Então, a gente podemos entrar no Brasil. Fechando, eu falei para você que eu ia fazer em meia hora, eu não vou fazer, claro, em meia hora, porque eu falo demais. Vamos lá. Enquanto ninguém expulsar a gente daqui, a gente continua. Então, fechando essa parte internacional, o viés para o Brasil esse ano é positivo. Estados Unidos se recuperando fortemente, as economias voltando, os setores se recuperando, a gente tem uma economia global voltando bem mais rápido, bem mais forte, e isso acaba facilitando muito para o Brasil, porque a gente é um país muito produtivo, um país agroexportador, então se a China está se recuperando, os Estados Unidos está se recuperando, isso é mercado para a gente poder levar os nossos produtos, então bastante positivo a gente tem aqui para o Brasil. Apesar dessas volatilidades de inflação, taxa de juros americana, enfim, o net é positivo para o Brasil. E aí, falando de Brasil, a gente acaba lidando com os mesmos problemas que esses países vão lidando. Então, a gente ainda está num nível de vacinação um pouco aquém do que os outros países, então por isso também que a gente está num nível de recuperação um pouco menor do que esses outros países. Essa é a expectativa de vacinação aqui no Brasil para esse ano de 2021, segundo o Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que a gente tenha a entrega de cerca de 44 milhões de doses nesse mês de junho, e aí entra Coronavac, Fiocruz, COVAX, que é a entrega de vacinas pela OMS, então é como se fosse uma cooperativa de vacinas mundial, e que eles vão entregar aí uma parte para o Brasil, então a expectativa é que venham 4 milhões de AstraZeneca e quase 1 de Pfizer, e aí a gente tem também 12 milhões do contrato que foi feito com a Pfizer. Então é uma expectativa bastante positiva, mas a gente vê que a atração no nosso cronograma de vacinação vai vir mesmo no segundo semestre. Então, a expectativa é que no terceiro trimestre a gente tenha aí quase 175 milhões de doses sendo entregues e no quarto trimestre 310. Então, a expectativa é que a gente tenha 600 milhões de doses nesse ano. Claro que essa expectativa ela é muito positiva. A gente não teve 32 milhões de doses entregues em maio, foi menor, foi na casa aí de 22 milhões de doses. Então, essa expectativa aí, ela acaba não se concretizando todos os meses, mas é algo muito positivo que a gente vai ter sim uma aceleração dessa vacinação, principalmente no segundo semestre, e aí a gente consegue também ter um estoque de vacinas caso a gente tenha que dar ou não reforço para a população a partir do ano que vem. Então já se fala muito que talvez seja necessário uma terceira dose, enfim, aí a gente consegue vacinar a população toda pelo menos em 21 e em 22, para que
A gente torce que a partir aí de 2023 a gente já tenha essa vacina dentro do calendário de vacinação de Brasil. Então, essa expectativa de baixo é o cenário otimista, base e pessimista aí para a vacinação da população como um todo. Então, a expectativa é que a gente tenha, num cenário otimista, a população brasileira inteira, acima de 18 anos, vacinada em meados de outubro, mas a realista é que a gente tenha a população atingindo aí a imunidade de rebanho mais ou menos até o final do ano. O Dória hoje divulgou que ele vai querer vacinar a população toda acima de 18 anos até 31 de outubro, por isso que os mercados também reagiram bastante positivamente a isso. Rio de Janeiro também falou que vai vacinar a população toda acima de 18 anos até ali o início de outubro, então é uma perspectiva bastante positiva e isso acaba refletindo nos nossos dados de atividade. Então, a gente teve a divulgação do PIB essa semana, que veio aí bem acima do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando aí um PIB crescendo na variação trimestral na casa de 0,7, veio 1,2. Então, é um PIB bem mais forte. E o que é importante a gente falar era que a expectativa do mercado era muito baixa, porque nesse primeiro trimestre que a gente tinha de atividade, foi um primeiro trimestre de muitos casos de Covid, então os estabelecimentos começando a fechar, as pessoas tendo que ficar em casa. Era um primeiro trimestre sem auxílio emergencial nenhum, então a expectativa não era que a gente tivesse um comércio muito forte, e todos esses dados vieram melhores do que o mercado estava esperando. Então, a gente começa a ver aí nesse mapa de calor, a gente caminhando para esse patamar aí mais verde, que a atividade econômica está se recuperando. Então, dado que a gente tem a atividade econômica se recuperando, a gente começa a ver também o aumento da confiança das pessoas, da confiança do empresário, e uma expectativa aí que a gente vai sair dessa mais rápido. Atrelada a um calendário de vacinação com uma perspectiva de aceleração, isso acaba aí fazendo uma fórmula muito positiva para crescimento de expectativa. Então, a gente já está começando a ver aí diversas casas revisando o cenário de atividade econômica do Brasil esse ano, indo para casa de 5%, ao invés daqueles 3,5% que a gente estava vendo antes. Então, é um viés muito positivo para o Brasil nesse ano de 2021. Qual que é o meu temor bastante grande com relação a isso, né? Que vocês até acabam vendo aqui, né? A parte vermelha que a gente tem é desemprego. A gente está recuperando sim a atividade, está melhorando, mas a nossa taxa de desemprego ainda está num patamar bastante alto. Isso acaba impactando a confiança também que a gente tem com relação ao futuro. A gente está com uma taxa de desemprego aí na casa de 14,7%, é uma taxa de desemprego muito alta, e isso acaba impactando a expectativa das pessoas com relação ao futuro. Por isso que a gente acaba vendo a confiança do empresário, que é esse gráfico de baixo da esquerda, azul, bem mais alta do que a confiança do consumidor, porque dado que eu estou desempregado, ou dado que eu estou num subemprego, que a gente chama, né, que é a pessoa ela tinha um cargo, ela tinha um salário, e ela, por causa da crise, acabou tendo que ou fazer algo completamente diferente para o lado autônomo, ou aceitar um emprego com um cargo menor, com um salário menor, enfim. Então, a expectativa dessa pessoa ela acaba ficando muito afetada. Então, essa é a minha única ressalva que eu tenho para essa trajetória de crescimento que a gente está vendo de Brasil agora. A perspectiva é muito positiva, a perspectiva é de uma recuperação forte, da gente crescer aí entre 4,5% e 5% esse ano, mas a questão do desemprego é algo que me deixa bastante preocupada, porque isso acaba fazendo com que a gente tenha um crescimento de voo de galinha, que a gente chama, né? A gente vai crescer aí 4,5%, 5% nesse ano de 2021, porque também a gente não cresceu nada o ano passado, então a base é muito deprimida, então crescer em cima de uma base deprimida acaba sendo um pouco mais fácil, mas aí a partir do ano que vem, que a gente sai da crise, que a gente não tem mais auxílio emergencial, que a gente aí, as empresas estão voltando a se recuperar, como é que a gente vai conseguir continuar crescendo num patamar tão forte, com uma taxa de desemprego, mesmo que ela reduza um pouco, num nível ainda alto, em 13,5%, 14%. Então, é uma perspectiva ainda de muita cautela para a atividade econômica brasileira, e a minha preocupação é essa questão de voo de galinha, que a gente consiga sair dessa crise, que a gente saia aí com um crescimento bastante forte em 2021, mas que a gente comece em 2022 aí um período um pouco de crise, né? De crise no sentido de que as pessoas, recomposição de renda das pessoas ainda esteja muito afetada por toda essa questão da pandemia. Laís, só que mais uma questão do Denis com relação a isso, ele faz a relação da questão do aumento do PIB com o desemprego, né? A gente teve um aumento importante, né? Mas o desemprego
não abaixou, né? Não, enfim, né? Não teve um aumento significativo de oferta de trabalho. Você acha que esse dado ele está desatualizado ainda do CAGED ou está descasado mesmo esse fluxo? Excelente pergunta, Denis, de novo, porque eu não ia entrar tanto nesse detalhe, mas já que você perguntou, eu vou entrar. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ficou muito difícil a gente medir essa questão do emprego, porque esses dados eles são ou fornecidos pela empresa ou fornecidos através do acesso das pessoas a seguro-desemprego, enfim, a algum tipo de renda através de programas de transferências de renda do governo. Quando começou a pandemia, que as pessoas tiveram que ficar em casa, e aí ou elas foram demitidas, ou elas acabaram aí acessando o auxílio emergencial, a gente teve muita gente recebendo o auxílio emergencial até que maior do que a renda que ela estava acostumada antes. Então, essas nossas expectativas de desemprego, elas acabaram ficando muito camufladas, porque a nossa taxa de desemprego ela é medida através das pessoas que estão desempregadas com a população economicamente ativa. E a população economicamente ativa é aquela que tem idade para trabalhar, e a pessoa desempregada é aquela que não está trabalhando, mas que está procurando emprego. Então a gente começou a ver, até mostrar aqui para vocês, que isso fica muito claro nesse momento de abril aqui. Então, abril a gente estava no pior momento da pandemia, tudo vermelho, tudo laranja, mas o desemprego estava num patamar até que positivo em relação ao resto do ano. Isso aconteceu porque, como um monte de gente não saía de casa para procurar emprego, seja porque ela estava recebendo auxílio emergencial, seja porque ela estava com medo de sair de casa para procurar emprego, esse numerador acabou ficando mais baixo e a gente teve essa taxa de desemprego não refletindo completamente a situação de Brasil. Outro dado que acaba sendo muito dicotômico que a gente tem aí dentro da economia é o CAGED. Então, a gente tem a PNAD, que é a taxa de desemprego oficial do Brasil, e a gente tem o CAGED, que é essa primeira linha que vocês estão vendo, que é a criação de vagas de emprego. Então, o CAGED, todo mês, ele olha e vê, a gente admitiu X pessoas com carteira assinada nesse mês e demitiu Y pessoas nesse mês. Então, faz X menos Y e vê aí a criação líquida de vagas de emprego naquele mês. Então, no pior momento da pandemia, a gente demitiu muita gente, sim. Dá para ver em abril aí que foram destruídas cerca de quase 1 milhão de vagas de empregos nesse mês. E aí, esse setor ele começou a se recuperar com o passar do tempo. Só que quando a gente olha os dados do CAGED, a gente teve uma criação de quase 1 bilhão de novas vagas de emprego só nesse ano de 2021. E a nossa PNAD, que é a nossa taxa de desemprego, está mostrando aí um desemprego de quase 15%. Então, está muito difícil a gente conseguir ver, entre aspas, né, entre muitas aspas, quem está falando a verdade, que dado está mostrando a realidade de Brasil. Será que a gente está criando muita vaga de emprego assim mesmo, só que mesmo assim a taxa de desemprego está muito alta? Será que as pessoas que antes não estavam procurando emprego estão começando a procurar emprego agora e não estão encontrando, e aí por isso que essa taxa de desemprego está mais alta, mesmo que a gente esteja criando muitas vagas de emprego? Será que essa criação de vagas de emprego estão em estabelecimentos menores, que as pessoas ganham menos, e aí, por mais que a gente esteja criando novas vagas, a gente não tem aí essas pessoas ficando muito tempo? Também com toda essa questão na pandemia, a gente flexibilizou algumas regras de contratação de pessoas. Então, tem muita gente que está empregada, mas que está de férias coletivas, ou que teve adiantamento de férias. E aí, como o CAGED e a PNAD são dados que as empresas colocam no sistema, se a gente tem uma empresa, vamos supor, uma montadora, que está com 2 meses aí de férias coletivas porque não tem muito o que produzir, não tem ninguém trabalhando nesse lugar. Então, se não tem ninguém trabalhando, quem é que está mandando os dados para o governo conseguir fazer essa apuração certinha? Então, tem muito, muito, muito ruído nesses dados. Então, está muito difícil da gente saber qual dado está refletindo efetivamente essa questão de Brasil. E aí a gente fala que tem história para todo mundo. As pessoas que estão mais otimistas com isso acabam falando que o CAGED, que é essa criação de vagas líquidas de emprego, está mais certo do que a PNAD. Então, eles acabam falando que essa recuperação do Brasil vai ser muito maior, porque a gente está criando muita vaga e que tudo vai dar certo no final da história.
Para quem está um pouco mais pessimista, e aí eu me coloco nesse grupo, acaba olhando mais para a PNAD, falando, olha, os dados de crescimento estão mostrando sim uma recuperação, mas olha essa taxa de desemprego. Eu estou achando que tem muita aí demanda por emprego, né, procura de emprego represada por causa de todo esse momento de pandemia, auxílio emergencial, por mais que o auxílio emergencial esteja vindo para um patamar bem mais baixo do que ele vinha antes, né, o pagamento, o valor do pagamento, tem muita gente ainda que está aí trabalhando informalmente, não conseguiu emprego, continua procurando emprego, ou seja, ela ainda faz parte aí da população que está procurando emprego, mas acaba tendo algum tipo de emprego informal ali para conseguir pagar as contas. Então, eu ainda estou nesse grupo mais pessimista, mas concordo plenamente com você. A gente ainda vai demorar um pouco para ver quem está certo e para esses dados começarem a refletir aí a história de verdade do mercado de trabalho brasileiro. Vai demorar um pouco mais, mas eu ainda estou nesse grupo um pouco mais pessimista de que vê essa taxa de desemprego muito alta e que a gente pode ter um impacto, sim, numa redução mais forte da nossa atividade econômica. E aí acaba impactando também a nossa confiança, né? E aí, vamos falar sobre inflação e expectativa de política monetária. Como todos os dados aqui de Brasil, a inflação também foi muito impactada por toda essa questão da pandemia. O nosso IPCA ele é feito através de coleta. Então, a gente vai lá nos estabelecimentos e vê a média de preços que estão acontecendo nas diversas capitais do Brasil e a gente vê se o preço da carne aumentou ou caiu naquele mês. E com o isolamento social, com o fechamento de diversos estabelecimentos, a gente não tinha muito como saber qual era o preço que aquele setor estava cobrando para aqueles determinados produtos. Por isso que lá no início da pandemia, quando começou a pandemia e tal, vocês ouviam muito as pessoas falarem que o efeito da pandemia era desinflacionário, ou seja, os preços caíam com a pandemia porque as empresas deixavam de produzir, as pessoas deixavam de consumir, o preço tinha que cair. E aí, conforme a gente foi saindo desse período de crise, a gente começou a ver uma recomposição de preços bastante forte. O que acontece em 2021 é o que a gente chama de tempestade perfeita. A nossa economia começou a se recuperar, então a gente começou a sair desse período pior da crise. Os dados agora de primeiro trimestre mostram uma recuperação maior do que o mercado estava esperando ainda. Então, a gente tem as pessoas aí ganhando confiança pouco a pouco, querendo consumir mais e gastando mais. A gente vê um período bastante grande de taxa de juros a 2%, então o estímulo para a população consumir agora era muito maior, e a gente tem também toda uma recomposição de preços. Além de toda essa questão dos estabelecimentos que ficaram fechados no ano passado, a gente teve várias ações do governo que postergaram diversos reajustes que eram para acontecer no ano passado, não aconteceram e estão acontecendo esse ano. Então, a gente tem recomposição de preços, atividade mais alta, né, nível de atividade mais alto, estoques girando mais, as pessoas tendo que consumir mais, preferindo consumir mais hoje do que amanhã, por causa de uma taxa de juros mais alta, que acaba gerando inflação. Para colocar mais tempero nesse bolo que a gente está fazendo, que gera uma inflação mais alta, a gente tem commodities muito altas. Então, a gente está vendo minério de ferro num dos maiores patamares que já teve na história, petróleo também subindo pra caramba, que acaba impactando aqui no nosso preço de gasolina, grãos também, a gente voltando com as exportações lá para fora, os preços de grãos também aumentando bastante, que acabam impactando na nossa taxa de inflação. E para piorar toda essa situação, a gente tem um problema climático no Brasil esse ano. A gente está aí com uma perspectiva de seca muito grande para o Brasil esse ano. E aí o que isso significa? Significa menos água nos reservatórios, conta de luz mais alta, existe aí um risco de apagão no Brasil, a gente não acha que vai acontecer, mas pode ser aí que a gente tenha que fazer um certo tipo de racionamento, enfim, a gente não sabe ainda como é que vai acontecer essa situação, mas dado que a gente tem energia mais alta e esse risco de apagão que a gente está tendo, principalmente aqui na região centro-sul do Brasil, fica mais caro para as empresas produzirem, fica mais caro para a gente conseguir continuar usando a nossa energia, isso tudo gera inflação. Então, a gente está vendo uma tempestade perfeita muito grande de inflação para esse ano, que acaba fazendo com que a gente tenha uma perspectiva muito alta de inflação. Então, essa é a perspectiva do Focus aí, dessa segunda-feira, a inflação indo para casa dos 5,30 nesse ano de 2021, que também faz com que o Banco Central tenha que agir mais rapidamente para subir essa taxa de juros, para que a inflação dos próximos anos não seja afetada pela inflação desse ano.
Então, a perspectiva do Focus é que a gente tem uma inflação de cerca de 3,6, 3,7 para o ano que vem, e aí é por isso que o Banco Central está subindo essa taxa de juros antes, porque a gente está vendo essa inflação muito pressionada para esse ano de 2021, com muito risco ainda, que a gente não sabe direito como é que vai dar, né? Falar sobre clima, falar sobre essa questão da estiagem, acaba impactando muito a inflação, porque dado que não chove, a gente tem um problema também de safra no Brasil. A gente vai começar a plantar aí a safra 2021, 2022 de milho e de soja. Então, se a gente começar a adiar muito a plantação disso por causa das chuvas, a gente vai começar a ver um impacto em preço. Então, a gente vai começar a subir preço de soja, preço de milho. E aí isso acaba vindo para a gente através do IPCA, porque a gente consome óleo de soja, enfim, isso acaba trazendo IPCA para a gente. Outra Laís, eu questão só muito... te interromper mais uma vez. O André ele trouxe aqui uma questão de com um cenário de desemprego tão agudo, se os preços eles não estão aumentados aí artificialmente. Eu entendo que é muito mais por essa questão do custo das coisas, efetivamente, do que esse consumo maior. Eu entendo, né? Você que entende, na verdade. Conta para mim sobre isso, por favor. Exatamente. É o que a gente chama mais de uma inflação de custos do que uma inflação de demanda. A gente está vendo o preço ao produtor, que a gente chama, muito mais alto, e dado todo esse momento de pandemia que eles tiveram que ficar fechados por muito tempo, eles estão repassando esses preços para o consumidor mais rápido do que acontecia anteriormente. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Minério de ferro e aço. São preços muito que subiram muito nos últimos tempos. Isso acaba impactando o preço para a gente de consumidor via preços de automóveis, via conserto de automóvel. Então, se você precisa comprar uma peça nova, essa peça está mais cara. Via eletroeletrônicos de maneira geral. A gente acaba tendo um impacto disso muito forte. E dado no momento que a gente está de pandemia, que a gente está em home office, que muita gente teve que comprar aí ativos eletroeletrônicos, isso acaba trazendo um IPCA muito mais alto. Outra questão é a carne bovina. Dado que a gente tem os grãos mais caros, e a gente tem aí soja e milho mais caro, economia chinesa e economia americana voltando, a gente exportando mais para esses países, e o dólar que estava num patamar bastante alto até meados de abril, ficava muito melhor para o produtor mandar essas carnes para fora do que vender aqui no comércio interno. Então, o preço acabava aumentando. E aí aumenta o preço da carne, aí o consumidor sai da carne e vai para o frango, aumenta o preço do frango, sai do frango vai para o porco, aumenta o preço do porco, sai de toda a carne e vai para o ovo, aumenta o preço do ovo. E aí a gente tem um risco muito grande disso também, além nesse ano de 2021, porque a maior parte da nossa produção de rebanhos aqui no Brasil come pasto. Nossa carne bovina come pasto. E dado que a gente vai ter uma estiagem, pode ser que a gente tenha uma seca maior aí no Brasil, o pasto seca, o produtor precisa comprar grãos, precisa comprar ração para dar para esse gado bovino. E aí, dado que os grãos estão mais altos, ele vai ter que gastar mais para produzir o boi, o porco, o frango, porque ele vai ter que dar mais grãos. O preço da ração sobe. O preço da ração sobe, ele vai ter que repassar isso para o consumidor. Carne sobe, frango sobe, suíno sobe e ovo sobe. Então, é muito mais uma inflação de custo, porque o custo para produzir as coisas estão muito mais altos do que estavam antes, e também por causa de todo esse momento de crise, o produtor ele não está conseguindo mais segurar a margem, ele não está conseguindo reduzir a margem dele de lucro para tentar vender a maior quantidade de produto possível. Ele já vem de um período que ele teve um estoque gigantesco, que ele viu aí a produção dele ficar parada, e agora que a gente tem uma retomada, mesmo que incipiente, da economia, ele prefere repassar esse preço todo agora para não ficar no prejuízo. Então, é mais uma inflação de custos do que uma inflação de demanda, né? Não é mais as pessoas que estão procurando pelos produtos, é mais que tudo está muito caro para ser produzido, e aí eles acabam tendo que repassar esse preço para as pessoas mesmo. E aí essa Bacana. inflação mais alta acaba fazendo com que o Banco Central tenha que subir juros mais rápido, e aí a expectativa é que a gente feche esse ano de 2021 com o Selic em 5,75, né? Ainda é um patamar bastante alto para a história do Brasil, dado que a gente passou a maior parte da nossa história recente acima dos 10%, numa taxa de juros de 2 dígitos, mas é um crescimento bastante forte aí da casa dos 2% que a gente começou esse ano, para ir aí mais ou menos para essa casa dos 6%, né? Então ainda O é uma inflação IGPM, bastante alta. falando do IGPM, enfim, né, da atuação aí do Banco Central com relação à segurada, né, a segurar essa inflação,
Você tem projeção de IGPM, Laís? IGPM é um caso um pouco à parte, né? O Banco Central, ele olha muito para o IPCA. Então, toda essa ação que ele está fazendo é para tentar reduzir o preço para o consumidor. O IGPM, que é o reflexo do preço para o produtor, a gente não tem uma ação muito forte do Banco Central para isso, porque o IGPM ele é basicamente preço de commodities. Então, se o minério de ferro sobe, o IGPM sobe. Se o petróleo sobe, o IGPM sobe. Se a soja, o milho negociado no mundo sobe, o IGPM sobe. E aí também, se a gente tem a nossa taxa de câmbio muito alta, isso acaba fazendo com que o preço desses produtos, de todas essas commodities em reais, também fiquem mais altos e esse preço também sobe. Então, a gente deve ver, sim, uma repetição do que aconteceu o ano passado para esse ano de 2021. A expectativa do Focus está em 18,5, se eu não me engano, para esse ano de 21. Então, o IGPM bastante alto. E aí tem duas coisas, na verdade, três coisas, né? As três coisas do IGPM estão fazendo com que ele fique mais alto. O IGPM ele é 60% IPA, que a gente chama, que é o índice de preços agropecuários. Então, soja, milho, carne, minério de ferro, petróleo, aço, diesel, querosene, enfim. Tudo que está Tudo isso caríssimo. está muito alto. Então, 60% do IGPM, que é o IPA, já está muito alto. Essa queda que a gente está vendo na nossa taxa de câmbio acaba ajudando um pouco o IGPM a não subir tanto, né? Porque dado que a nossa taxa de câmbio está melhorando, esses preços em dólar, né, que são comercializados em dólar, em real, acabam ficando um pouco mais baratos, mas a nossa taxa de câmbio está num patamar melhor, né, por volta de 5,5, 5,10, mas ainda é um patamar muito alto, acima de R$ 5. 30% do IGPM é o IPC, que é como se fosse um reflexo do IPCA. E aí o IPCA, bem mais alto nesse ano de 21, acaba impactando o IPC da mesma maneira. Então, a gente tem 60% de preço agroexportador alto, 30% de IPCA, mais ou menos, que também está alto, e os outros 10% é o que a gente chama de INCC, que é insumos da construção civil. Quem trabalha nessa área ou quem está passando por algum tipo de reforma na sua casa, está vendo que o preço de tanto dos produtos de construção civil como os serviços relacionados à construção civil estão muito altos. A construção civil foi um dos poucos setores que não pararam durante todo esse período da pandemia, e a gente está vendo aí os preços crescendo quase 12%. Então, os três elementos do IGPM ajudando ele a ficar tão alto. Então, a gente deve ter, sim, um IGP na casa de 20% ainda nesse ano de 2021, por causa de tudo isso. Commodities muito alta, IPC também, né, que reflete o IPCA bastante alto, e todos esses casos aí de INCC também muito alto. 2022, você tem alguma projeção, Laís? 2022, a perspectiva é que isso melhore, tanto para a inflação quanto para o IGPM. Eu ainda acredito num preço de commodities num patamar ainda alto, mas muito menor do que a gente está vendo agora. E a gente deve ter uma normalização dessa questão toda de inflação e uma normalização também dos preços de construção civil. Então, a minha perspectiva é que a gente vá para casa aí dos 10, 12% o ano que vem, que ainda é alto, mas é um patamar muito mais baixo do que a gente está vendo agora. Muito diferente do Focus, tá? O Focus está em 4,5 ainda, vai ficar em 4,5 por muito tempo, e aí só depois ele começa a se reajustar, mas eu estou um pouco mais pessimista, eu acho que a gente vai ficar nessa casa dos 10, 12% para o ano que vem. Tá bem, obrigada. E aí, estou acabando, prometo, tem toda essa questão de fiscal também, que é muito forte aqui no Brasil. Então, a gente fala muito que dentro da economia brasileira a gente treina política, porque isso acaba tendo um impacto muito forte na nossa economia, principalmente na nossa curva de juros ou na nossa taxa de câmbio. Então, toda vez que a gente tem uma notícia negativa com relação ao governo, com relação ao andamento de reformas, a gente acaba tendo impacto muito forte nos nossos ativos. E uma questão muito forte de Brasil agora é com relação ao orçamento, é com relação à nossa dívida. A gente passou aí de uma relação dívida-PIB da casa dos 50% aí em meados de 2014 para até o início de 2020, né, antes da pandemia, para casa dos 80%. Então, era uma questão que a gente precisava sim endereçar, a gente precisava fazer reformas para reduzir o gasto que o Brasil estava fazendo e, especificamente, né, falando de uma especificidade de Brasil, cerca de 90% do orçamento do governo é engessado.
Então, fazendo um paralelo com a nossa vida, pensa que a gente aí trabalha, recebe um salário, que no caso do governo são os impostos, são as receitas de impostos, e a gente tem aí os nossos gastos do ano, que no governo são os gastos do governo. Escola dos filhos, plano de saúde, mercado, enfim, tem todos esses gastos. Só que na nossa vida, no nosso dia a dia, toda vez que a gente tem uma redução de receita, ou se a gente acha que a gente vai começar a gastar muito mais do que a gente está esperando, a gente dá um jeito de cortar a despesa. Então, corta o cafezinho, troca os filhos de escola, começa a fazer mercado num lugar mais barato, enfim, a gente dá um jeito e tenta reduzir esses gastos logo. O governo, não. A maior parte dos gastos do governo é engessado. Por quê? Porque é pagamento de funcionário público e aposentado do serviço público. Então, essas pessoas elas têm estabilidade. Não tem como a gente demitir elas de uma hora para outra, porque elas têm estabilidade. Então, essa folha de pagamento do governo, ela é, entre aspas, né, infinita. Até se a pessoa se aposentar e entrar para o serviço de aposentadoria, você tem que pagar esse salário dessa pessoa. Então, não tem como cortar custo aí. Outro custo é toda a parte de previdência social. Então, as pessoas que são aposentadas e pensionistas, elas vão receber esse valor, dado que elas adquiriram esse direito, elas vão receber esse valor ou até o fim da vida, e dependendo da situação, essa pessoa ela acaba falecendo e esse benefício vai para outras partes da família. Então, também não tem como, de uma hora para outra, a gente deixar de pagar a aposentadoria, o benefício dessas pessoas. Então, é um orçamento, é uma folha de pagamento muito grande e que a gente só consegue reduzir através de reforma. Então, a gente precisa mexer na Constituição para fazer com que as pessoas que começarem a se aposentar a partir daquela data, ou as pessoas que forem funcionárias públicas a partir daquela data, que elas estejam dentro de um outro tipo de pagamento para fazer com que lá no futuro esse pagamento seja um pouco menor. Então, por isso que a gente teve a aprovação da reforma da Previdência em 2019, porque a gente precisava mudar a quantidade de dinheiro que a gente ia gastar com as pessoas que se aposentassem a partir daquele momento, e por isso que a reforma administrativa também é muito importante. A expectativa é que a gente tenha essa reforma administrativa acontecendo durante esse ano de 2021. Eu não acredito que ela vai ser aprovada completamente nesse ano, mas eu acredito que ela vai começar a andar, tanto dentro do Senado quanto dentro da Câmara. E a expectativa dessa reforma administrativa é mudar o programa de pagamentos, enfim, para as pessoas que forem passar em concurso público e virarem funcionários públicos depois que essa reforma administrativa for aprovada. Então, estabilidade, essa pessoa não vai ter estabilidade logo no primeiro dia, ela vai ter que conquistar essa estabilidade, a pessoa não vai poder acumular cargos, vai ter um teto para pagamento, enfim. Então, é uma série de mudanças que faz com que o governo ele não vai deixar de ter esses gastos para as pessoas que já são funcionárias públicas hoje, mas o gasto para a pessoa que vira funcionária pública a partir de agora começa a se reduzir. Por isso que ela é muito importante, porque ela faz com que o nível dessa dívida comece a cair daqui para frente e a gente não tenha aí um comportamento estratosférico dessa dívida com o passar dos anos. Outra coisa que é muito importante é a reforma tributária. A reforma tributária ela não especificamente vai impactar no nível de gastos do governo, mas ela vai melhorar muito o ambiente de negócios que a gente tem no Brasil. Porque hoje é muito complicado você abrir uma empresa no Brasil, cada estado, cada cidade paga um imposto diferente, tem uma forma de recolhimento diferente, e ainda é muito mais difícil você fechar uma empresa no Brasil. Então, essa reforma tributária, a expectativa dela é a gente ter uma unificação de diversos impostos, municipais, estaduais e federais, para que fique muito mais fácil para o governo arrecadar imposto, mas também fique muito mais fácil para as empresas pagarem esse imposto. Então, ela vai melhorar muito o ambiente de negócios do Brasil, mas ela não vai efetivamente impactar nessa questão da dívida. Uma outra coisa que está dentro da pauta do Congresso são as privatizações. Privatização, sim, é, entre aspas, né, dinheiro no bolso do governo na hora, porque a partir do momento que você vende essa empresa para iniciativa privada, essas empresas aí elas acabam deixando de ser custo para o governo e passam, né, para ser custo da iniciativa privada, e você tem também o ganho do lucro pela venda dessas empresas. Então, isso também é uma pauta bastante forte, apesar de ser algo que demora um pouco mais para conseguir aí passar por todas as vias. E o problema é que tudo isso precisa passar pelo Congresso. Precisa passar CCJ, comissão especial, aprova na Câmara, vai para o Senado, CCJ, comissão especial, aprova no Senado. Não mudou nada do texto, está tudo do mesmo jeito que ele saiu no primeiro dia lá da Câmara, vai para a sanção presidencial, o presidente assina, ok. Putz, Senado mudou uma linha aqui no negócio que não podia mudar.
O negócio volta para a Câmara, CCJ, comissão especial, vai para o Senado, CCJ, comissão especial, mudou alguma coisa? Volta. Então, é um trâmite bastante longo, muito parecido com o que aconteceu com a reforma da Previdência, no período também que a gente demorou quase um ano para aprovar tudo isso. E o que tem um problema? Ano que vem é ano eleitoral. Normalmente, ano eleitoral, não se passa nada dentro do Congresso, porque está todo mundo aí muito envolto com relação à campanha política. Tanto os senadores para se reelegerem, os deputados para se reelegerem, e o próprio presidente para conseguir ou se reeleger, ou eleger o candidato que ele apoia, e aí fazer as alianças partidárias para fazer com que essas coisas aconteçam. Então, se essas reformas não forem encaminhadas muito bem esse ano, o ano que vem elas não são encaminhadas, e aí a gente tem toda essa questão de gastos do Brasil sendo barrigado aí para o próximo mandato, para o próximo governo, ou próximo mandato de reeleição, em 2023. Uma outra questão que acabou agravando muito a situação do Brasil foi a época da pandemia. O Brasil gastou aí cerca de 800 bilhões de reais no ano passado com medidas para a pandemia. Transferência de renda, auxílio para os setores mais afetados, crédito, enfim, uma série de coisas que foram dadas também, né, ajuda para os hospitais, para construir os hospitais de campanha, hoje em dia logística de vacina, enfim. Então foram gastos foi gasto aí quase 800 bilhões de reais e essa conta vai ter que se pagar em algum momento. Fora isso, a gente tem uma pressão ainda esse ano bastante grande para continuar o auxílio emergencial, para a gente fazer obras de infraestrutura para gerar emprego, para melhorar a economia. Isso tudo tem que sair dinheiro de algum lugar e não tem muito espaço no orçamento, nem desse ano, nem do ano que vem, para a gente conseguir fazer isso. Então, por isso que toda essa questão de orçamento, de questão política, de reformas e tal, acaba impactando muito o mercado, porque toda vez que a gente tem uma perspectiva aí de que a situação fiscal brasileira não vai se resolver, o mercado acaba pedindo um risco, né, um prêmio de risco muito maior para manter os títulos públicos brasileiros, por exemplo. Então, é um pouco parecido com aquela curva de 10 anos que a gente vê dos Estados Unidos. A curva de 10 anos aqui no Brasil está na casa de 10%. Então, o que isso significa? Significa que o mercado, para ele manter um título público do Brasil por 10 anos, ele quer uma taxa maior do que a taxa que está sendo negociada agora, ele quer 10%. Porque tem um monte de riscos aí que ele está precificando, que pode fazer com que ele perca dinheiro, e aí, no pior dos mundos, o Brasil quebre, enfim. Então, ele quer uma taxa de juros maior para poder manter esses títulos de renda fixa na mão dele. Toda vez que sai uma notícia ruim de Brasil, esses 10% que o mercado está pedindo sobe para 12%, 15%. Toda vez que sai uma notícia boa de Brasil, esses juros aí de 10 anos acaba caindo para o patamar de 9%, 8%, que foi o que aconteceu nesse mês de maio e no comecinho de junho. Atividade econômica melhor, reforma tributária, começando o início do processo de reforma tributária na Câmara, reforma administrativa acontecendo no Senado, MP da Eletrobras, que é para capitalizar a Eletrobras, sendo aprovada, e agora a gente começa a fazer os trâmites da privatização. Então, toda essa parte de questão fiscal está tendo um viés bastante positivo. Então, isso está fazendo com que a nossa taxa de câmbio comece a cair, em vista também aí de todo esse andamento que a gente está vendo da economia, e que também as nossas taxas de juros longas comecem a cair, o mercado começa a pedir um prêmio menor de risco. Qual que é o grande problema disso tudo? É a questão das eleições que foram adiantadas, né? Então, a gente começaria a falar de eleições de 2022 lá no começo do ano que vem, fevereiro, mais ou menos, e a gente já está falando de eleição agora, em junho de 2021. Por um lado, por causa aí da anulação de todo o processo do Lula, que aí fez com que ele fosse elegível para as eleições de 2022, e aí fizesse com que a gente tenha, né, pelo menos de acordo com as pesquisas agora, um candidato bastante forte de oposição ao Bolsonaro. Então, o que pode acontecer, provavelmente, é que a gente fique aí numa eleição de 2022 muito polarizada. A esquerda aí, e não a esquerda toda, né, a esquerda em volta do PT, provavelmente, PSOL, PCdoB em volta do Lula, e a direita, o Bolsonaro ainda não tem um partido, mas provavelmente ele vai para o Patriotas, então a direita aí toda em volta do Bolsonaro, então tem essas duas frentes tentando aí, que provavelmente vão ser os dois nomes para o segundo turno, e a gente tem aqui o bolo do centro, de uma alternativa, que a gente não vê um nome muito forte, nem para ir para o segundo turno com o Bolsonaro, nem para ir para o segundo turno com o Lula. Então, essa questão aí que a gente tenha uma possibilidade de uma eleição
muito polarizado ano que vem, acaba trazendo uma volatilidade muito grande para os mercados, porque vai se repetir 2018 e aí, na pior das hipóteses, pode se repetir 2002. E aí não no sentido de quem vai ganhar a eleição, nem nada disso, mas no sentido do reflexo para os ativos. 2002, a gente teve a nossa taxa de câmbio subindo quase 50%, por causa de um temor muito grande aí dos mercados com relação a uma eleição do Lula e como seria um governo Lula. E o ano passado também a gente viu a nossa taxa de câmbio, ano passado não, 2018, desculpa, indo para um patamar muito alto, a nossa taxa de câmbio aí se desvalorizou quase 15% por causa disso. Era o Lula, não era o Lula, era o Haddad, é o Bolsonaro, vai passar, não vai passar, e aí a gente acabou tendo um viés aí muito forte de volatilidade por causa das eleições. Então, por isso que a gente fala que traz essa questão da popularidade do presidente, porque isso tudo está sendo muito adiantado, isso vai sim acabar mexendo também nos preços dos ativos e nos preços do Ibovespa e da nossa taxa de câmbio. Nos últimos dias, a nossa bolsa tem se beneficiado muito de toda essa movimentação de atividade econômica melhor. Então, dado que a atividade econômica no mundo está melhor, o investidor estrangeiro vem para o Brasil, e dado que a atividade econômica no Brasil está melhor, as empresas que compõem o Ibovespa também acabam tendo uma perspectiva de crescimento melhor. Como o nosso índice Bovespa é muito concentrado em empresas relacionadas a commodity, relacionadas a bancos, relacionados aí a empresas que se beneficiam dessa recuperação da economia, toda vez que a gente tem dados muito bons de economia, a gente acaba tendo o nosso índice Bovespa também melhorando. Então, a gente está indo aí para o patamar mais alto da história do Bovespa, fechou em 126 mil pontos em maio, mas já está indo para o patamar de 129, 130 mil. Então, muito, muito positivo para a Ibovespa. E a perspectiva é que, se a gente tem essa retomada da economia, a aceleração no programa de vacinação, a gente deve ter, sim, esse índice Bovespa ficando nesse patamar bastante positivo. Taxa de câmbio, apesar da gente estar vendo essa taxa de câmbio se reduzindo, vindo para o patamar aqui próximo de 5%, a gente tem ainda muito risco para essa taxa de câmbio ficar acima dos 5%, em torno dos 5,20%. As reformas, a questão fiscal, a questão de dívida brasileira, a questão de eleições no ano que vem, isso é uma coisa que pode fazer com que essa taxa de câmbio fique nesse patamar mais alto. E outra questão também é toda essa questão dos Estados Unidos. Se a gente começar a ver aí uma migração maior de investimentos para os Estados Unidos, a nossa taxa de câmbio acaba sofrendo e a gente começa a ver ela nesse patamar alto. Então, por isso que eu não espero que a gente vá ter aí uma taxa de câmbio de 4,60, 4,80. Eu espero que a gente deva fechar esse ano de 21 nesse patamar aí em torno de 5, entre 5 e 5,20, que é mais ou menos o que a gente está vendo aí, que é o patamar ok, dado que a gente ainda tem muita coisa para retomar, muita coisa para sair da crise, muita coisa para arrumar aqui dentro do Brasil, que pode acabar impactando aí a nossa taxa de câmbio. Mas é isso, gente. Falei pra caramba, mil desculpas, era para falar Lá, isso. só mais uma perguntinha aqui, então, do Fernando, que ele fala da questão dos insumos, né? Que eles estão bastante em falta aí, a gente viu, eu vi essa semana que foi até suspenso por conta de falta de chip, né? Enfim, a produção. E aí, assim, você acha que essa falta de insumo na cadeia de produção vai interferir no crescimento econômico, tanto de Brasil quanto do mundo? Pode interferir, sim. A gente já começou a ver isso aqui no Brasil nas produtoras, principalmente as montadoras. Então, várias montadoras dando férias coletivas, acabando aí fechando as suas produções, pelo menos por esse período, por falta de insumo. Então, isso é algo bastante complicado que a gente pode ver aqui no Brasil. Não acho que isso se estenda por muito tempo. Pode ser algo aí pontual que depois se resolva e a gente melhore isso ao longo do tempo, mas pelo menos no curto prazo é um risco bastante grande dessa questão de insumo. Além disso, eu vejo essa questão climática e energética como um risco muito grande para a recuperação econômica, porque se começar a ficar muito caro para produzir, ou se a gente tiver racionamento mesmo de energia, a empresa não vai ter como produzir. E aí, se ela não produz, ela não fabrica, se ela não fabrica, ela não vende, a pessoa não compra, e aí a gente pode ter sim uma redução desse crescimento maior por causa disso. Então, eu vejo esses dois riscos, de insumo e de crise energética. Bacana. Gente, a gente passou, né, bastante do tempo aqui, então queria agradecer tanto a Laís, que falou, trouxe essa aula incrível aqui para a gente, quanto todo mundo que ficou aqui, né, com a gente, prestigiando.
Eu acho que é um tema que a Laís até me falou na hora que ela me mandou os slides, ela falou, olha, daria para a gente falar 3 dias sobre isso, que eu vou tentar falar em meia hora, a gente passou um pouco do tempo, mas tem bastante assunto, como o professor Felipe falou, vai ser aí um começo, né, de vários eventos que a gente vai fazer falando não só sobre economia, né, mas de todo o mercado financeiro, enfim, né, de tudo que permeia aí os nossos cursos. E então tem outras perguntas aqui no chat. Eu não sei como a gente vai fazer muito bem, mas provavelmente eu vou pegar aqui e aí eu converso com a Laís para a gente mandar essas respostas, tá? Queria, de verdade, todo mundo cansado, né? Enfim, depois de um dia de trabalho, agradecer todo mundo que ficou até o final. Laís, que está naquela primeira semana do mês, que é o furacão da vida dela, e se dispôs a estar aqui com a gente, queria agradecer muito aí. Se ninguém tiver nenhuma mais pergunta que queira abrir o microfone e falar, as que ficaram aqui no chat, eu vou pedir, então, no particular para a Laís, e aí a gente faz via secretaria para devolver para vocês, tá bem? Laís, finalize. Eu não estou acostumada, né? Ainda estou me ambientando nesse momento, mas muito obrigada, tá? Se quiser finalizar, fica à vontade. Não, ótimo. Primeiro eu queria pedir desculpas, porque eu falo demais, eu preciso trabalhar isso, de reduzir muito a minha fala, porque eu começo a falar muito e tal. Mas eu já passei a apresentação para a Cíntia, então quem quiser essa apresentação pode receber, não tem problema nenhum. E aí eu também me comprometo em as coisas que a gente não conseguiu responder aqui, eu respondo e a gente manda de volta para vocês, sim, as respostas. Mas queria agradecer muito a presença de todo mundo, né? Quarta-feira, véspera de feriado para alguns, amanhã tem trabalho para outros. Então, muito obrigada e fico aqui à disposição também para próximos eventos. Enfim, a gente participa sempre. Super obrigada, Laís. Gente, mais uma vez, obrigada. Boa noite para todo mundo.